Olá a todos, aqui vos apresento um vídeo sobre um personagem histórico meu antepassado. A coroação de Edmundo I, o Velho, rei dos Saxões, rei de Inglaterra. 27 de outubro de 939. É coroado Edmundo I, o Velho, rei dos Saxões, rei de Inglaterra, meu 36º avô, 3 vezes meu avô, 10º avô de Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô. História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Edmundo I, o Velho, rei dos Saxões, rei de Inglaterra, nasceu em 921 e morreu em Pocochares, a 26 de maio de 946. Era filho de Eduardo, o Velho, rei do Essex, e de Edgiva de Kent, neto paterno de Alfredo, o Grande, rei do Essex, e de Elgesvita, e neto materno de Etalhão do Essex, arcebispo de Canterbury e de Elsuíta. Edmundo I, também chamado de Edmundo, o Velho, o Justo ou o Magnífico, foi rei dos Saxões e de Inglaterra entre 27 de outubro de 939 e 946, sucedendo ao seu meio-irmão mais velho, Ethelstan. Vida. Edmundo era filho do rei Eduardo, o Velho, e de sua terceira esposa, a rainha Edgiva de Kent, e neto do rei Alfredo, o Grande. Depois que Eduardo morreu em 924, foi sucedido por seu filho mais velho, o meio-irmão de Edmundo, Ethelstan. Edmundo foi coroado depois que Ethelstan morreu sem filhos, no dia 27 de outubro de 939. Edmundo teve 2 filhos, Edwino e Edgar, com sua primeira esposa Santa Elgiva de Shaftesbury, minha 36ª avó, 3 vezes minha avó, e nenhum com sua segunda esposa Athelfrid. Os seus filhos eram crianças quando ele foi assassinado numa briga por um fora da lei, em Pocochares, Gloucestershire, e foi sucedido por seu irmão mais novo Edred, que morreu em 955. Ethelstan sucedeu como rei dos Saxões ao sul de Humber e tornou-se o primeiro rei de toda a Inglaterra quando conquistou York governada pelos Vikings, em 927, mas após a sua morte, Anlaf Godfridsson foi considerado rei de York e estendeu o domínio viking às 5 regiões do nordeste da Mércia. Edmundo foi inicialmente forçado a aceitar o reverso, o primeiro grande revés que a dinastia do Reino do Essex sofreu desde o reinado de Alfredo, mas ele foi capaz de recuperar a sua posição após a morte de Anlaf em 941. Em 942, Edmundo retomou o controle das 5 regiões e em 944 recuperou o controle de toda a Inglaterra quando expulsou os reis vikings de York. Edred teve que lidar com novas revoltas quando se tornou rei, e York não foi conquistada até 954. Ethelstan alcançou uma posição dominante sobre outros reis britânicos e Edmundo manteve o seu território, talvez além da Escócia. O rei galês do norte, Eadwulfwell, pode ter se aliado aos vikings quando foi morto pelos ingleses em 942. O reino britânico de Strathclyde também pode ter ficado do lado dos vikings quando Edmundo o devastou em 945 e depois deu a Malcolm I, rei da Escócia. Edmundo continuou as relações amistosas de seu irmão com governantes continentais, vários dos quais eram casados com suas meias-irmãs. Edmundo herdou os interesses de seu irmão e os principais conselheiros, como Oda, a quem nomeou arcebispo de Cantuária em 941, Ethelstan o meio-rei, e Aldorman, e a Elfia, o Balde, bispo de Winchester. O governo a nível local era exercido principalmente por Ealdorman, e Edmundo fez mudanças substanciais durante o seu reinado, como a mudança da principal dependência de Ethelstan para os Saxões Ocidentais, para uma maior proeminência de homens com ligações mércias. Ao contrário dos parentes próximos dos reis anteriores, a sua mãe e o seu irmão atestavam muitas das cartas de Edmundo, sugerindo um alto grau de cooperação familiar. Edmundo também foi um legislador ativo, e 3 dos seus códigos sobreviveram. As provisões incluem aquelas que tentam regular rixas e enfatizam a santidade da pessoa real. O principal movimento religioso do século X, a Reforma Beneditina Inglesa, atingiu o seu auge com Edgar, mas o reinado de Edmundo foi importante no seu início. Nomeou Dunstan abade de Glastonbury, onde se juntou a ele a Ethelwold. Seriam 2 dos líderes da Reforma e fizeram da abadia o primeiro centro importante da sua divulgação. Ao contrário do círculo de seu filho Edgar, Edmundo não considerava o monasticismo beneditino a única vida religiosa digna e também patrocinava estabelecimentos não reformados, não beneditinos.
Morte e sucessão. No dia 26 de maio de 946, Edmundo foi morto numa briga em Pocochares, em Gloucestershire. De acordo com o cronista pós-conquista, John de Worcester. Enquanto o glorioso Edmundo I, rei dos saxões, estava no município real chamado Pocochares, tentando salvar o seu mordomo do ataque de um ladrão perverso, este mata Edmundo, na festa de Santo Agostinho, numa terça-feira, dia 26 de maio, quando completava 5 anos e 7 meses de reinado. Edmundo I, rei dos saxões, foi levado para Glastonbury e sepultado pelo abade, St. Dunstan. Os historiadores Clare Doignan e Kevin Halloran rejeitam o relato de John de Worcester e sugerem que o rei foi vítima de um assassinato político, mas essa visão não foi aceita por outros historiadores. Como seu filho Edgar 30 anos depois, Edmundo foi sepultado na abadia de Glastonbury. A localização pode ter refletido o seu prestígio espiritual e endosso real ao movimento da reforma monástica, mas como a sua morte foi inesperada, é mais provável que Dunstan tenha conseguido reivindicar o corpo. Os seus filhos ainda eram crianças quando foi sucedido como rei pelo seu irmão Idred, que por sua vez foi sucedido pelo filho mais velho de Edmundo, Edwin. Família e descendência. Do casamento de Edmundo I, rei dos saxões, com Santa Elgiva de Shaftesbury, minha 36ª avó, 3 vezes minha avó, nasceram Edwin. Edgar, o Pacífico, rei dos saxões, rei de Inglaterra, meu 35º avô, 3 vezes meu avô, casou com Ethelfleda, e depois casou com Elfrida de Devon, minha 35ª avó, 3 vezes minha avó. Vídeo realizado por António Carlos Janes Monteiro.